Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos iniciar aqui a nossa programação trazendo muita informação e também mobilização sobre temas que interessam para a nossa sociedade, como por exemplo, a causa animal, né? O podcast Mesa de Debates vem entrevistando aqui algumas pessoas que estão na linha de frente nessa bandeira, nessa luta. E hoje a bola da vez é com a Carla. A Carla, que é protetora independente, né? Vai aqui conversar com a gente sobre esse tema. Então, Carla, antes da gente começar, por favor, faça sua apresentação inicial. Fale aí para o público quem é você. Boa noite para todos, né? E eu sou a Carla, protetora. Já estou há mais de 20 anos nessa luta a favor dos animais, né? E a gente tem lutado muito porque a gente tem passado por muitos problemas, né? Porque é muito animal abandonado. E a gente fica naquela luta, é castração daqui, é castração dali. Por outro lado, também, a gente tem o problema dos animais que são atropelados na rua, doentes, né? E precisa de um hospital veterinário 24 horas, que aqui em São José não tem. E a nossa luta também é por isso, porque o animal não tem hora para ser atropelado. O cidadão atropela e some, né? E sobra para quem o problema? Para as protetoras independentes, as protetoras pontuais e também para as ONGs, né? E precisa de tirar o dinheiro do bolso. É preciso fazer vaquinha, pedir ajuda para poder salvar aquele animal. Então, a gente sofre muito com isso. São José é uma cidade com mais de 700 mil habitantes e não tem um hospital veterinário. E isso é muito ruim, mas muito ruim mesmo. E o abandono só está aumentando em São José. O tanto de animais abandonados no levantamento que a gente fez é alarmante. E a gente precisa muito da ajuda da prefeitura. A gente precisa muito do apoio dos vereadores para a causa animal. E tem muitas pessoas boas que têm ajudado, mas assim, é muito animal abandonado. Todo canto da cidade tem animal abandonado. Então, nós lutamos por um hospital veterinário. Já era para São José, uma cidade desse tamanho, ter um hospital veterinário. Mas, infelizmente, não tem. E a nossa luta é por isso. Os animais precisam ser cuidados. E a gente só vai conseguir com o apoio da prefeitura, dos vereadores. E é isso aí. Perfeito, Carla. Então vamos focar nessa questão do hospital veterinário. Vocês já chegaram em algum momento dialogar com a prefeitura, com os vereadores sobre essa bandeira? Qual é a justificativa, né, que se dá para não ter um hospital veterinário aqui em São José? Ou eles falam que vão fazer e a gente sabe, né, a demora que acontece? Então, a resposta certa eu não tenho, porque a gente ouve várias coisas. Então, eu não tenho como dizer, né? Mas alguns vereadores não apoiam a causa animal lá da Câmara. Inclusive, eles não votam a favor quando tem algumas coisas que precisa deles votarem. Alguns não votam. E outros vereadores, é bem pouco o número que nos ajuda, né? Lá na Câmara. E o prefeito, assim, ele parece assim, ele também tem alguma coisa que impede ele de também fazer esses projetos a favor dos animais, né? Mas cada pessoa diz uma coisa. Ele mesmo, da boca dele, eu nunca ouvi isso, né? Mas também tem uma questão que foi aquele dia na Câmara lá, o veterinário foi lá e falou que um hospital veterinário, né, ia atrapalhar, né, os veterinários trabalharem na cidade, que tem as suas clínicas. Só que é assim,
Quando a gente vai levar um cachorro atropelado nas clínicas veterinárias, ninguém quer nos ajudar. Eles querem dinheiro. É por isso que a gente luta por um hospital veterinário, porque os custos são altíssimos. As clínicas veterinárias, elas terceirizam o serviço, então o custo é altíssimo para a gente salvar um animal. Então, a gente não sabe direito o que é que está impedindo São José de ter a clínica, né? Então, eu só sei que, com certeza, o que eu sei dizer para você é que tem alguns vereadores que a gente vai nas reuniões e eles nem comparecem mesmo, né? Quando se fala em animal, aí piorou. Então, nós temos poucas ajudas mesmo, infelizmente. Essa é a situação aqui em São José. Uma cidade que se diz inteligente e não cuida dos animais. Agora, o porquê, uma resposta mesmo assim, nem eu e nem minhas amigas, ninguém tem. A gente sabe o que a gente convive no dia a dia, né? A tristeza que a gente passa de animal abandonado, falta de dinheiro para poder salvar o animal naquele momento. E é muito triste essa situação, né? São José precisa mudar, avançar a favor dos animais, porque no momento, no que se diz sobre animais, São José está engatinhando, né? Outras cidades menores têm hospital veterinário, né? E São José não. Então é muito triste isso para nós. Certo, Carla. Você tinha me falado, né, que muitas das vezes vocês têm que levar o animal atropelado ou levar o animal que está enfermo para uma clínica privada. Sim. Qual é o custo que se tem, né, um atendimento da clínica privada? Quanto que vocês gastam? Então, recentemente nós tivemos um caso de um animal que foi atropelado e daí foi no final de semana. A clínica ficou num custo de R$ 3.000. E aí, o que a gente estava tentando? Vendo quem das protetoras teria uma vaga para transferir ele para a Univap, para a cirurgia na Univap, né? Porque nós encaramos essas faixas de tratamento. 5.000 também, tem tratamento de animal que chega a 5.000. Então, são custos muito altos para nós. Mas assim, é um número muito pequeno de alguma clínica que faz desconto para nós, que nos ajuda. E quando a clínica não é 24 horas, daí fica mais difícil as coisas para nós, né? Então é muito triste. Infelizmente, o hospital veterinário daqui, ele é excelente, né? Mas ele funciona só de segunda a sexta. E o animal, geralmente, é sempre final de semana que é atropelado, que às vezes é encontrado já em estado crítico. Então, assim, é uma luta muito grande, minha, das minhas amigas protetores, pontuais, independentes, e também das ONGs também. Todo mundo luta e todo mundo tira dinheiro do próprio bolso, às vezes, para salvar o animal. Essa é a realidade aqui de São José dos Campos. E, Carla, você falou aí dos vereadores, né? Os vereadores que não parece que não estão nem aí para a causa. Hoje, quem que apoia vocês? Então, quem está nos apoiando é a Amélia Naomi, que ela tem feito um trabalho maravilhoso para nos ajudar, e também o Carlos Abranches. Aí, as protetoras, como que elas são várias e são vários lugares, então, tem um outro vereador, parece da região norte também, tem ajudado as outras protetoras na causa animal, porque aqui assim, são as regiões, né? Na região leste é uma protetora, na oeste é na outra, na sul é outra. Então é assim, aí a gente fica assim, uns ajudando os outros, para a gente conseguir salvar o animal. Entendi. E Carla, agora falando um pouco do tema da questão do abandono, né?
Por parte do poder público, leia-se Prefeitura Municipal, existe uma campanha, né, do poder público contra o abandono de animais? Então, o poder público tem as leis, né, que abandonar o animal é crime e tudo mais, mas quando o animal está lá no meio do mato, abandonado, está jogado lá, igual lá na região norte, que são os casos tristes, né, tem vários animais abandonados, no Majestic, no Bom Retiro, no Bairrinho. Então, é assim, é muito triste. Daí o que que acontece? Aí a gente vai naquela história que eu te falei. Aí é preciso fazer vaquinha, todo mundo se unir, cada um dá um pouco de dinheiro para pagar as clínicas, né? E a prefeitura, ela tem feito um trabalho excelente com castrações. Excelente mesmo. Mas assim, fora disso, a gente não tem outro apoio. Entendi. É, falando, né, de abandono, né, o pessoal fala muito da zoonose. Eu queria que você falasse, a zoonose, no seu entendimento, não é a solução para os problemas dos animais? Então, a zoonose, ela faz o papel dela, né? Mas, assim, na verdade, a gente tem que ser justo. Cada um tem a sua opinião sobre a zoonose, né? A minha opinião, assim, pelo que eu vejo lá, os animais são bem cuidados, o tratamento lá é muito bom, nós também somos bem recebidos lá, né, com os nossos bichinhos que a gente vai castrar. O que eu acho que devia de mudar na zoonose era assim, como que lá tem veterinários, ou a prefeitura, assim, também colocar os veterinários de lá para fazer castração lá. E daí, por exemplo, manda as pessoas, vai lá, faz a documentação, já leva para castrar lá durante a semana toda, porque é muito alarmante o número de animais abandonados que tem em São José. Então, na minha opinião, também seria uma ótima atitude da prefeitura, né? Mas é assim, cada um tem a sua opinião. Essa é a minha opinião. Aí os outros protetores têm outras opiniões, as ONGs outras. É assim, na minha opinião, seria isso, né? Porque, olha, as pessoas, elas são erradas, algumas pessoas. Ela pega o animal, quando o animal começa a dar problema, dar gasto ou dar trabalho, o que elas fazem? Elas nem procuram doação, às vezes, abandonam em qualquer beco. Daí, o que acontece? Olha, sinceramente, se a prefeitura for fazer abrigo para colocar animal abandonado, não vai ter abrigo que chega, porque é alarmante o número de animais abandonados. E muita gente, o que elas fazem? Elas acham que a prefeitura é obrigada. Lá no bairro onde eu moro, as pessoas lá, elas acham que a prefeitura tem que ir lá e pegar todos os animais que abandonaram lá, porque não pode dar comida, porque não pode tratar. Então, se for por esse caminho, não vai ter abrigo que resolva a situação. Então, o que vai resolver? É a castração em massa. Castrar, castrar, castrar e castrar. Essa é a minha opinião, e respeito a opinião de todos os outros, mas pela realidade que eu vejo, é isso aí, porque eu lido com o público. E tem muita gente que é consciente, cuida bem do animal, mas tem muita gente que pega animal, não tem responsabilidade e abandona mesmo. Eu vejo lá no bairro, lá, onde eu moro, em 2 anos foram abandonados 11 cachorras fêmeas. Agora, dentro de 2 meses para cá, foram abandonados mais 3 fêmeas. Então, o que é que precisa? Castrar elas, é o que eu estou fazendo. Por quê? Porque elas não vão mais aumentar a população de animais. Então, na minha opinião, não existe outra solução para animais abandonados. Existe isso aí, castração e um hospital veterinário para cuidar dos animais, que as ONGs que gastam dinheiro e os protetores. E eu acho que seria a solução certa.
Perfeito, muito bem. Aí a entrevista com Carla, protetora aqui independente. E dando sequência aqui na entrevista, ô Carla, falar um pouco aí do perfil dessas pessoas que abandonam o animal. Você tem alguma ideia, clareza, de quem são essas pessoas? Então, olha, para dizer assim para você, um perfil é todo mundo. Olha, é gente que tem condição, muitas vezes pega o animal, daí o animal começa a dar trabalho, o animal tem pessoas que têm crianças, aí as crianças puxam a orelha do animal, o animal reage, né? Morde, aí a pessoa, eu vou chamar a prefeitura para vir buscar porque mordeu o meu filho. E é uma questão de paciência, é uma questão de educar a criança. Outros pegam e não castram a sua cachorra, aí as pessoas, tem muitos que vai trabalhar e a cachorra fica na rua, às vezes a cachorra entra no cio, quando esse tutor vai ver, ela já está grávida. Aí, o que acontece? É sempre aquela ninhada imensa. Aí, o que a pessoa vai fazer? Não consegue doar, não quer ter o trabalho de vermifugar, de cuidar e depois levar para uma feira de doação. Aí, o que acontece? É isso aí que a gente vê. E a gente pega várias vezes ninhadas de animais no mato, nas vielas, né? Então, por isso que eu falo, tem que ser castração. E a prefeitura, o certo, o correto, é lá pegar um ônibus e deixar num bairro, até castrar tudo aqueles animais daquele bairro, zerar. Depois que terminou aquilo, vai para outro bairro. Mas a prefeitura ela não tem feito isso. Está demorando muito para o castramóvel ir para os bairros, sabe? Principalmente na região do Novo Horizonte, lá está um horror. Lá está um horror de animal abandonado. A gente não vence castrar, né? Então, é preciso da prefeitura também ver por esse lado. Ô, Carla, microchipagem para esses animais abandonados ajudaria vocês? A microchipagem, ela ajuda porque a prefeitura, segundo ela monitora, né, o número de animais que são castrados, né? É assim, uma coisa assim, né? Mas assim, se acontece do animal, esse chip aí, se acontece do animal fugir ou alguma coisa, daí tem lá uns procedimentos para poder reativar o chip, né? Mas, independente do chip, na minha opinião, só a castração já seria de bom tamanho, porque a castração é que vai impedir de aumentar os animais. Não existe outra solução. Não existe. Quanto menos animais tiver, melhor vai ser, porque menos sofrimento também, né? Então tem tudo isso. Perfeito, ô, Carla. Agora a última pergunta. Eu estou conversando bastante esse ano, né, com as protetoras, seja de ONGs ou seja protetoras independentes, né, como você. E uma das coisas que elas reclamam é que as protetoras, né, da causa animal estão tendo muito trabalho, né, em São José dos Campos, estão sobrecarregadas. Se deve a isso, pela quantidade de animais abandonados aí na rua, né? Qual é o motivo aí dessa sobrecarga? Então, é verdade, sim. Todas as protetoras e todas as ONGs, elas estão sobrecarregadas. O porquê? Porque é muito abandono, é muito animal abandonado. E é como eu falei, né? Sem apoio da prefeitura, sem apoio de ter um hospital veterinário, tudo isso ajuda a contribuir, né? Para ficar mais difícil para nós, né? Da causa animal. Então, precisa, sim, de uma política, sim, precisa da ajuda da prefeitura, de todo mundo fazer as reuniões, né? E falar mais, mas também tentar resolver, porque a gente vai nas reuniões lá, a gente vai, mas os vereadores somem de lá. É poucos que ficam para nos dar apoio, né? E o prefeito
Então, ele tem feito esse trabalho de castração, né? E, enfim, mas a gente enfrenta isso aí sim. Está todo mundo sobrecarregado, por quê? Porque a gente tem pouco apoio aqui em São José. Era para ter mais apoio dos órgãos, né, da prefeitura, mas a gente não tem, não. E aí é isso aí. Fica para os protetores, para as ONGs, fazer a limpeza na cidade que a prefeitura devia de fazer. É obrigação da prefeitura, porque por um outro lado também, nós somos voluntários, a gente não ganha nada. E quem recebe os impostos todo ano é a prefeitura. Nós não recebemos nada. A gente, aliás, tira o pouco que a gente tem no bolso para salvar um animal, porque na verdade é uma vida. O animal, ele é uma vida como a nossa também. A diferença é que nós somos humanos e o animal, ele é um animal, mas ele também é um ser que ele tem vida, tem dor, sente fome, sente frio, né? Então, é preciso ver isso aí. A gente não tem mais aonde recorrer, não tem mais onde pedir ajuda, porque a nossa vida é essa aí. É cuidar de animal todo dia, resgatar um animal que abandonaram. Geralmente os animais eles estão em estado crítico mesmo, que dá pena de ver, e a gente chora dentro de saber como tem pessoas más assim, de maltratar animal. Pois bem, complicado. E, ô, cara, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do podcast Mesa de Debate. Quero aqui agradecer a sua participação, gostei bastante do nosso papo. Pode contar aí comigo nessa luta, que é de extrema importância, não somente em São José dos Campos, mas que do Brasil todo. E passo a palavra para você fazer suas considerações finais. Eu agradeço muito a você, agradeço a todos, né, por essa entrevista. Também, assim, uma forma assim, um pouco de desabafo, né? A gente está pedindo socorro, está pedindo ajuda, sabe? É, porque a nossa vida é isso aí. E a gente olha, né, pelo bem-estar do animal. E a gente fica na esperança de que dias melhores virão para São José dos Campos no que diz sobre a causa animal, sobre a proteção animal, né? E agradeço a sua gentileza também por eu poder estar dando essa entrevista. Muito obrigada, viu? Deus abençoe você. Deus abençoe São José dos Campos, que haverá dias melhores para a proteção animal. Tá aí, então, a palavra da Carla, protetora independente. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Carla, mais uma vez aqui agradecendo a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa entrevista. Lembrando sempre, o podcast Mesa de Debates está no YouTube, então quem estiver vendo esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Também estamos no Facebook, onde passamos as nossas lives junto com o YouTube, e nas plataformas TikTok, Instagram e Quai. E quem quiser falar comigo sobre esse tema da causa animal, mas também sobre outras questões, ligue para o meu telefone, que é 12 99248 3955. Maravilha! Está aberta aqui a programação da semana do podcast Mesa de Debates. Até a próxima e fui!